Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. No sábado que passou, nós iniciamos uma jornada de 3 sábados, lendo e estudando o Evangelho dentro do Evangelho. Lucas 15 contando a nós 3 histórias que compõem uma única parábola. E nesta manhã nós voltamos a Lucas 15 uma vez mais. Eu gostaria de nesta manhã, querido, mais uma vez, estender o meu abraço, o meu cumprimento, as minhas boas-vindas a você que está aqui nesta manhã e veio de algum outro lugar. Eu estou vendo aqui pessoas de igrejas adventistas de outros lugares. Estou vendo aqui gente adventista de outro país, lá do Brasil. Seja bem-vinda. E eu sei também que existem amigos que foram convidados por nós aqui para estarem conosco. Que Deus abençoe vocês. A você que sintonizou no nosso canal no Facebook agora, que Deus te abençoe e siga conosco. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. Eu peço que em reverência, que em atitude de respeito, em silêncio, nós possamos atentamente lermos a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 15, verso 8, nós lemos assim: Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então hoje nós iremos visitar a história da dracma perdida. Semana passada, a ovelha perdida. Hoje, a dracma perdida e na próxima semana, o filho pródigo. Mas antes de entrar propriamente no texto e na história e nas suas implicações espirituais, eu gostaria de entrar um pouco no cenário histórico e cultural e geográfico dessa situação. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus, geograficamente, ele estabeleceu Cafarnaum como centro do seu ministério público. Cafarnaum é uma região que fica ao norte do Mar da Galileia. E ali Cristo Jesus exerceu o seu ministério, especialmente de pregação pública do Evangelho. Acontece que naquela região, onde muitos eram considerados pessoas simples e pobres financeiramente, grande parte daquelas casas eram construídas por uma pedra, por uma rocha, o basalto. Eram pedaços grandes de basaltos que eram construídos ali casa-habitação. Tanto o piso dessas casas, quanto as telhas que faziam o teto, eram construídas todas de basalto. O basalto já estava ali, já era dado. Acontece que o basalto é uma pedra muito escura. E as casas da maioria das pessoas naquela época não eram maiores do que a garagem para um carro que nós temos aqui nos Estados Unidos como padrão nas nossas casas. E dentro dessas casas, construídas com essa pedra escura, que vinha do piso até o teto envolvendo as paredes, havia pouquíssimas janelas. Geralmente as janelas eram não mais do que um orifício naquelas pedras de 10 centímetros, que ficava a mais ou menos 2 metros da altura do piso do chão. Então imagine comigo esta pequena casa, do tamanho de uma garagem, toda feita do mesmo material de basalto, material escuro, preto, piso de basalto, teto de basalto, uma pequena janela a 2 metros do chão, de apenas 10 centímetros. Ou seja, era uma casa pequena, simples e muito escura. E a gente percebe nos evangelhos um detalhe interessante.
dentro dos 4 evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra porta, por exemplo, aparece cerca de 20 vezes, mas nós não temos nenhuma menção da palavra janela. Ou seja, as pessoas eram mais preocupadas com entrar e com sair do que propriamente com a iluminação da casa. E foi nesse cenário, nessa casa, que uma mulher perdeu o quê? Uma moeda. Qual que é o nome dessa moeda? Dracma. É interessante nós notarmos que, historicamente, o cenário acontece nos dias de Nero. Nero, na verdade, ele tirou as dracmas de circulação e ele colocou no lugar o denário. Mas a dracma, aquela moeda que se perdeu, ela era equivalente a 1 dia de trabalho. E a história diz para nós que essa mulher tinha quantas dracmas? 10 dracmas. E ela perdeu quantas? Uma. Ou seja, ela tinha em suas mãos 1/3 do pagamento de trabalho para um mês. E desse 1/3 de pagamento de trabalho para um mês, ela perdeu uma moedinha. E eu trago uma outra pergunta para você aqui, queridos. Por que uma mulher tinha na sua casa e em posse de si 10 dracmas? Historicamente, nós sabemos que no passado, as famílias tinham algumas tradições, e uma dessas tradições era o dote. Quando uma mulher ia casar, o seu pai dava a ela de presente um dote. Essas moedas representavam para a mulher o dote do seu casamento. E uma mulher, quando recebia o dote, ela guardava, porque possivelmente ela tendo uma filha, ela também teria que dar desse dinheiro, desse dote para sua filha. Ou seja, essas moedas carregavam duplo sentido emocional e afetivo para aquela mulher. Representava aquilo que ela havia ganhado do seu pai ao casar, e representava que mais do que uma segurança caso acontecesse alguma coisa ruim na sua casa, ela teria chances de ajudar a sua filha quando a sua filha casasse. Ou seja, não é dinheiro simplesmente para consumo, é dinheiro vindo do pai, é dinheiro que passaria para a filha. Há um valor sentimental, há um valor afetivo, há mais do que dinheiro, há um coração naquelas moedas. E a mulher diz para nós que perde uma dessas moedas. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você nessa manhã. Jesus contou 3 histórias. Qual foi a primeira? Participa comigo. A ovelha perdida. Qual foi a última? Filho pródigo. Quem procura a ovelha perdida? O pastor. Quem espera o filho pródigo voltar? O pai. Na primeira e na última história nós temos apenas personagens masculinos, ou seja, homens. Mas nessa história do meio, nós temos uma personagem do sexo feminino, uma mulher. E eu pergunto para você, por que quando Jesus foi contar a história, ele inseriu na história do meio, na história central, uma mulher? Existem 2 possibilidades. A primeira, se Jesus conta que um homem perdeu uma moeda numa casa escura, Jesus não poderia terminar a história dizendo que a moeda foi encontrada, porque homem não acha nada dentro de casa, não é verdade? A história teria que ser mais ou menos assim: um homem achou um elefante, trouxe para casa, deixou guardado ali, passado alguns dias, perdeu o elefante dentro de casa. Procurando alguma outra coisa, ele se deu conta que havia um elefante. E ainda reclamou: quem mexeu e tirou o elefante do lugar? Primeira possibilidade: homem não acha nada dentro de casa. Mas, queridos, a segunda possibilidade que eu trago a você é uma possibilidade real e bíblica. Eu gostaria de convidar você para vir comigo para o livro de Salmos, Salmo 131. Enquanto você vem para o livro de Salmos 131, eu quero lembrar algumas coisas para você ao estudarmos a Bíblia. A primeira coisa que eu gostaria de relembrar você: nós temos na Bíblia 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando nós vamos ao livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim para nós: pois toda a Escritura é o quê?
é útil, foi inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a disciplina. O Novo Testamento reconhece a validade do Antigo Testamento. E mais, quando estudamos o Novo Testamento, nós percebemos que o Novo Testamento está todo fundamentado no Antigo Testamento. Existe uma íntima conexão entre Antigo e Novo Testamento. Não apenas conexão, mas dependência. Por exemplo, Daniel é um livro de profecias. Apocalipse é um livro de revelação. Nós percebemos, por exemplo, que no Apocalipse nós temos nada mais do que 500 menções diretas do Antigo Testamento. E quando Cristo Jesus inaugura o seu ministério, muito dos seus discursos, muitas das suas histórias é totalmente fundamentado no Antigo Testamento. A gente viu semana passada que a história da ovelha perdida, ela se fundamenta em 3 textos do Antigo Testamento. Salmo 23, Jeremias 23 e Ezequiel 34. E a minha pergunta é, por que Jesus, ao contar a história da mulher que perde uma moeda dentro de casa, coloca ali uma mulher e não um homem? Já que as outras 2 histórias falam de homens. Queridos, as mulheres são tão importantes para Jesus quanto aos homens. Queria lembrar para você que em Gênesis capítulo 1, verso 23, a Bíblia inclusive afirma claramente: Deus formou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. O texto é claro a dizer que Deus não criou a humanidade de forma genérica, mas Deus criou homem e mulher. E tanto ao homem quanto à mulher, Deus colocou sobre eles expressões da sua natureza e das suas características. Nós entendemos Deus à luz da nossa natureza e à luz das nossas características, a partir daquilo que nós somos como homem e a partir daquilo que nós somos como mulher. E eu vou mostrar para você nesta manhã, em alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, que Deus sim trata com equivalência o seu amor e a sua consideração tanto para mulheres quanto para homens. Salmo 131, nós lemos assim a partir do 1º verso: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Verso 2: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O que esse texto está dizendo? Que geralmente, quando estamos incomodados, inquietos, quando estamos agitados, nos sentimos sob pressão, e vamos a Deus em oração e recorremos a Deus, ao sairmos da presença de Deus, nós nos assemelhamos àquele bebê que está inquieto, chorando, reclamando, resmungando, mas a mãe o traz no seu colo, o alimenta, sacia a sua fome, atende às suas necessidades, e aquele bebê logo então se descansa no colo da mãe. E aqui o salmista, para dizer como Deus lida conosco na nossa inquietude, usa exemplo de uma mãe, de uma mulher. Venha comigo um pouquinho para frente, para Isaías capítulo 42. Algumas páginas, alguns livros, Isaías capítulo 42. Nós vamos ler o verso de número 13 até o verso de número 14. Isaías 42. Diz assim a palavra do Senhor no verso 13: O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Ou seja, o texto retrata e revela Deus como um forte, um valente guerreiro, alguém que está saindo para batalhar. Veja o que diz agora o verso 14: Por muito tempo me calei, diz o Senhor, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Se no primeiro verso Deus aparece como um valente guerreiro, no segundo verso, ao Deus se expressar, ele se compara a uma mulher que está dando luz, que está em trabalho de parto.
Eu vou gritar como grita uma mulher quando está para dar à luz. Mais uma cena que Deus revela a si mesmo comparando-se a uma mulher. Isaías capítulo 66, vire a página da sua Bíblia para o último livro do livro de Isaías, último capítulo do livro de Isaías. Isaías 66. Nós lemos assim no verso de número 7. Nós estamos em Isaías, capítulo 66, verso 7. Diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que se lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Esses 3 versos estão falando sobre Jerusalém. É isso que você precisa saber. Deus está falando de Jerusalém como uma mãe que pode gerar os seus filhos. Verso de número 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Nos primeiros 3 versos, Jerusalém se apresenta como uma mulher que está pronta para dar à luz. Nesses outros 3 versos, Jerusalém é apresentada como uma mãe que está amamentando seus filhos. Agora veja o que diz o verso 13. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Primeiro texto, Jerusalém é como uma mãe que dá luz. Segundo texto, Jerusalém é como uma mãe que amamenta. Mas nesse verso 13, Deus, como uma mãe, diz que consola os seus filhos que estão em Jerusalém. Procurando uma imagem para mostrar consolo, Deus se apresenta como uma mãe que consola os seus filhos. E se você tem uma mãe minimamente normal, você sabe que nada melhor do que uma mãe para nos consolar quando estamos tristes. Então nós percebemos por alguns textos aqui que o Antigo Testamento relaciona diretamente características de Deus a característica de mulher. Poderia citar outro, por exemplo, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor não se esquece de nós. Mais uma vez, Deus usando uma mulher para se apresentar a si para todos nós. Mas e o que o Novo Testamento fala sobre mulheres? Venha comigo para o livro de Atos, capítulo 9, verso 36. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 9. Enquanto você acha, deixa eu usar esses poucos segundos para dizer o seguinte: nós vivemos em dias estranhos, em tempos estranhos. Justamente a base e o alicerce daquilo que nos construiu como sociedade e nos fez chegar aqui, tem sido minado. E veja, tem sido minado pelo meio fora do cristianismo e às vezes minado por dentro do cristianismo. Não sei se você já ouviu falar por aí, mas alguns acusam e alegram dizer que a Bíblia é um livro machista. Queridos, nada mais deturpado do que isso. Algumas alegações, elas partem, além de uma má intenção, elas partem de um público com profunda ignorância bíblica. Você viu comigo que o Antigo Testamento revela-se a si mesmo, ou Deus revela-se a si mesmo no Antigo Testamento, mostrando algumas características que estão nas mães e nas mulheres.
Veja o que está dizendo agora comigo Atos, capítulo 9, verso 36. Atos 9, verso 36. Havia em Jope uma discípula, e a palavra aqui é matetria, discípula, o feminino de discípulo, discípula, matetria. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que ela fazia. Você já parou para pensar que além dos discípulos, Jesus também tinha as suas discípulas? Sim, Jesus andava com os 12 e com outros homens, mas no grupo maior de Jesus e dos cristãos, haviam as mulheres discípulas. As mulheres eram bem-vindas no ministério de Cristo e as mulheres eram bem-vindas no ministério da igreja primitiva. Venha comigo para um outro texto interessante, Mateus capítulo 12, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 46. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhes trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que esse texto está dizendo? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado. O que está acontecendo aqui nesta cena? Jesus Cristo está falando a um grupo de pessoas. E de repente alguém diz: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus responde: escuta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele responde assim para aquela pessoa: estes aqui que estão comigo, aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Pois todo que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, são meus irmãos e são minhas irmãs. Queridos, de acordo à tradição do Antigo Oriente Médio, um homem só poderia apontar para um público e dizer que ali existe alguém que representa uma mulher, se realmente ali houvesse o quê? Mulheres. O texto está dizendo para nós duas coisas: que o público, o grupo de pessoas que assistiam a Jesus, era cercado por mulheres. E Jesus está dando um destaque dizendo que no reino dele, seja homem ou seja mulher, os que se comprazem em fazer a sua vontade são seus irmãos, são suas irmãs e é sua mãe. Então eu mostrei para você textos do Antigo Testamento, mostrei aqui agora alguns do Novo Testamento, mas nós estamos estudando qual livro esses 3 sábados? Lucas. Então venha comigo para Lucas capítulo 8. E agora nós estamos chegando cada vez mais perto da parábola da dracma perdida. Livro de Lucas capítulo 8. E eu gosto muito desse texto, porque ele tira da nossa mente toda e qualquer possibilidade que a gente possa julgar, seja Jesus ou os cristãos ou a Bíblia, como um livro machista. Veja o que vai dizer Lucas capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Queridos, olhe para cá, vamos entender a cena. Jesus está andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que ele está fazendo? Pregando o evangelho. E junto com ele estão os seus 12 discípulos. Veja o que o texto diz no verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos
e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Irmãos, o texto está dizendo para nós que enquanto Jesus saía para pregar o evangelho de cidade em cidade, ia com ele os seus 12 discípulos. Ok, mas você percebeu quem mais andava com ele? O texto diz que algumas mulheres andavam com eles. Entre elas quem? Mulheres que tinham sido libertas de espírito maligno. Ou seja, eram mulheres possuídas por Satanás. O texto diz para nós que junto aqui havia inclusive uma chamada Maria, a Madalena, que era possuída por 7 demônios. Haviam mulheres que tinham sido curadas de suas enfermidades. Havia uma mulher que era esposa de uma figura política, ligada à política da época. Agora você percebeu comigo o que Lucas diz aqui? Que essas mulheres não simplesmente andavam com Jesus. O que elas faziam? Queridos, elas financiavam, elas bancavam, elas colocavam dinheiro no ministério de Jesus, dos seus discípulos. Lucas não tem vergonha de dizer e não omite que um grupo de mulheres que andava por aí no passado, cheia de enfermidade, cheia de demônios, encontraram Jesus, tiveram a vida transformada, e agora essas mulheres caminham com Jesus e colocam os seus bens, o seu dinheiro à disposição de Cristo Jesus, dos seus discípulos. Percebe o destaque que essas mulheres recebem aqui? Eu quero convidar você para ir para um último texto. Lucas capítulo 10, verso 34. Estamos chegando pertinho de Lucas capítulo 15, onde nós temos a nossa história. Lucas capítulo 10, verso 39. Lucas 10, 39. É a famosa história das 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Lucas 10, capítulo 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E alguém pode falar, puxa vida, uma mulher nos pés de um homem? Queridos irmãos, se Jesus Cristo foi o fundador do cristianismo, o segundo nome do cristianismo é Paulo. Se nós perdermos e retirarmos os livros de Paulo do Novo Testamento, existem alguns assuntos que nós não teremos ideia de como lidar com eles. Por exemplo, justificação pela fé. Tira Romanos da Bíblia, pronto. Como que a gente entende a justificação pela fé? Quer ver o que a Bíblia fala sobre Paulo? Venha comigo para Atos capítulo 22, verso 23. Um breve relato. Atos 22, verso 23. Pastor, o que tem a ver Lucas com Atos? Uma coisa bem simples. Ambos foram escritos pelo mesmo escritor. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. E olha o que Lucas fala sobre Paulo. É como se Paulo estivesse dando uma introdução de si mesmo. Atos 22, verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de quem? Gamaliel. Ou seja, o homem Paulo, talvez depois de Jesus, o maior do Novo Testamento, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era, se não o principal, um dos maiores educadores dos seus tempos. Lucas está dizendo assim como Paulo, um grande homem, se assentou aos pés e se tornou discípulo de um grande homem, Maria estava se fazendo e se tornando discípula de Cristo Jesus. O texto não está falando que ela está sentada no sentido de rebaixar. O texto está falando que ela está na presença daquele que é o grande eu sou, do mestre maior. E Jesus confia tanto no potencial de Maria, que está trabalhando para que ela seja uma de seus discípulos. E a gente vai vendo, queridos, que do Antigo ao Novo Testamento, dentro do livro de Lucas, no outro livro que Lucas escreveu, a mulher tem um papel central na história e narrativa bíblica. Igualmente ao homem,
ela recebe características de Deus, e a natureza e a expressão de Deus se revela através da mulher. Existem coisas que nós só entendemos da parte de Deus, porque Deus aponta na direção das mulheres. Olhe para uma mulher, olhe para uma mãe. Quando você vê uma mulher e uma mãe, você vai entender um pouco de quem eu sou. E se não bastasse, veja só o que Lucas faz, querido. Lucas faz o seguinte no seu evangelho. Lucas conta algumas parábolas e apresenta alguns ensinamentos em duplicidade. Por exemplo, você vê que em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 18, ambas as histórias existem dois personagens que lhes falta alguma coisa. Para Marta falta alguma coisa, para o jovem rico falta alguma coisa. Lucas 11, Lucas 18, certeza a resposta da oração. Você tem primeiro um homem que bate na porta do seu amigo de noite pedindo pão. Depois você tem uma viúva, uma mulher, pedindo para um juiz, por favor, atender na sua causa. Lucas capítulo 11, você tem o homem de Nínive e a rainha do sul, ambos pareados. Em Lucas 12, você tem a divisão da casa, Jesus dizendo, se você acha que eu vim trazer paz, você está errado, vai haver divisão, homens e mulheres. Lucas capítulo 13, homem que planta semente e a mulher que manuseia o fermento, ambos apresentando a mesma lição. Lucas capítulo 13, Lucas 14, um homem e uma mulher são curados no sábado. E finalmente, Lucas capítulo 15, nós temos a história do pastor e a história da mulher que perde a dracma. Ou seja, queridos, para resumirmos, por que Jesus nessas três histórias, na história central escolhe uma mulher? Para deixar claro que para Jesus, homem e mulher têm o mesmo valor e ambos receberam a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? E eu queria agora então, definitivamente entrar na história. E quando a gente lê Lucas capítulo 15, nessa ordem e nessa progressão, é sempre bom a gente olhar o que veio antes para entender o que vem agora e o que vem depois. O que a gente aprende sobre a ovelha perdida? A gente aprende algumas lições, gostaria de destacar pelo menos 6 aqui em contraste com a dracma. Primeira delas, o texto diz assim, quando o pastor vai se alegrar, ele fala, achei a minha ovelha que estava perdida. Já a mulher diz assim, achei a moeda que eu perdi. Não que a mulher tivesse culpa, mas ela se coloca na condição e na responsabilidade de achar aquela moeda. A moeda é minha, sou eu que vou atrás dela. Outro ponto, a ovelha, ela não tem, ou melhor, a ovelha tem consciência de que está perdida. A moeda, por ser um objeto inanimado, não sabe que está perdida. A ovelha pode fazer alguma coisa para ser encontrado, ela pode... Ovelha, berrar? Balir. Obrigado aqui, Denilson, muito obrigado. Salvou o pastor. Balir. Já a moeda não pode fazer nada para ser encontrada, não pode fazer nada por si. A ovelha pode perder o seu valor. Se ela se machuca, se ela se fere, se a lã se desgasta, perde o valor. A moeda não perde o seu valor. Ela tem valor único, na mesa ou escondida. Um outro ponto interessante da história, a ovelha, por estar no deserto, ela pode ou não pode ser achada. Mas como a moeda está perdida dentro de casa, ela pode e deve ser encontrada. E uma última lição, a ovelha se perdeu e foi para longe. Já a moedinha está perdida onde? Bem pertinho, dentro da nossa casa. E queridos, a senhora Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, a partir da página 121, 122 e 123, ela comenta sobre a história da dracma perdida. E ela tira nessas páginas 4 aplicações, eu quero compartilhar com você nesta manhã. Ela fala sobre os obreiros da igreja, sobre aqueles que trabalham para a igreja, integralmente ou parcialmente, aqueles que são remunerados para trabalhar para a igreja. Ela fala sobre as famílias da igreja, ela fala sobre os irmãos e amigos da igreja,
e ela fala sobre a comunidade ao redor da igreja. Vamos para a primeira? Eu não sei nesta manhã se existe além de mim aqui algum obreiro, servidor da igreja, talvez alguém que esteja nos assistindo, ou vai nos assistir futuramente. Ela diz assim: aos pastores e aqueles que trabalham para a igreja. Muitos há que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para seus próprios filhos são estranhos o Salvador e a sua compaixão. Eu me lembro que alguns anos atrás, no comecinho do meu ministério, eu ouvi o seguinte: Marco, saiba que enquanto você cuida dos filhos de Deus, Deus está cuidando dos seus filhos. Passados anos eu digo: mentira. É justamente por eu cuidar dos meus filhos que eu me torno apto e capaz para cuidar dos filhos de Deus. Se existe alguém aqui nesta manhã, ou que está me assistindo, eu peço por favor, não negocie, não abra mão de cuidar primeiramente daqueles que estão dentro da sua casa. Querido pastor, querido obreiro, a tua primeira missão é cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Uma coisa não exclui a outra, ao contrário, é por fazer uma que você ganha autoridade, visão, competência para fazer a outra muito bem feita. Primeiro recado que a senhora Helena vai te dar: a você, pai e mãe que trabalham para esta igreja, cuide daqueles que estão bem pertinho de você, debaixo do seu nariz na sua casa. Depois que você estiver certo de que eles estão bem cuidados, aí você está habilitado para cuidar para os demais filhos do Senhor. A senhora Helena vai te dar um outro recado para a gente. E agora ela fala para as famílias da nossa igreja, para nós que estamos aqui, todos nós que somos rebanho, somos as moedas do Senhor. E eu queria muito a sua atenção, querido. Veja o que ela diz: semelhantemente na família, se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser sempre empregado todo o meio possível para recuperá-lo. Amém. Escute bem e leia comigo. Por parte de todos, haja um diligente e cuidadoso exame próprio. Observem-se os costumes da vida. Vede se não comete uma falta ou erro no governo do lar, pelo qual se confirme na impenitência. Posso traduzir o que ela está dizendo aqui? Você já ouviu o seguinte ditado: santo de casa não faz milagre? Sabe o que a senhora está dizendo nesse texto? Santo de casa não faz milagre? Ela levanta a seguinte pergunta: mas será que é santo mesmo? Será que realmente pode-se dizer que é santo? A senhora Ellen White, nesta parte, queridos, ela nos chama a refletirmos sobre nós mesmos. A senhora Ellen White, nesse texto, está dizendo assim: querido, por favor, em amor e em humildade, observe a sua vida. Olhe para você. Esquadrinhe o seu coração. Questione-se. Pergunte-se: quem realmente eu sou dentro da minha casa? O que eu tenho sido, o que eu tenho feito. Pergunte para si mesmo como você tem lidado com a sua esposa, com o seu esposo, o trato e o manejo dos filhos. Eu sei que alguns de nós temos na nossa casa alguns que estão afastados dos caminhos do Senhor. E esses que estão afastados, eles têm as suas alegações, as suas razões. Algumas conhecidas e sabidas. Mas não importa qual seja a alegação, a senhora Ellen White diz assim: se há alguém na sua casa perdido, olhe para a sua vida, questione a você mesmo. E ela continua: se na família um filho não estiver consciente da sua condição pecaminosa, os pais não devem descansar. Acende-se a candeia. E agora ouça só: examinai a palavra de Deus, e é a sua luz. Procurai diligentemente tudo que houver na casa, para ver por que esse filho está perdido.
Examinem os pais o próprio coração e esquadrinhem seus hábitos e costumes. Lá no primeiro texto ela diz assim, olha, se tem alguém perdido na sua casa, olhe para a sua vida. Esqueça a história que alguém lhe contou, esqueça o problema que foi causado, não olhe para as aparentes desculpas, olhe para você, pai e mãe, pergunte, será que o meu filho por algum momento está fora dos caminhos do Senhor e eu tenho alguma relação de causa e efeito com isso? Será que eu contribuí como pai e como mãe para que os meus filhos andem e estejam hoje no lugar onde estão? Nós devemos nos questionar. Mas nessa segunda parte ela diz o seguinte, vá na tua casa e dá uma olhada, o que você tem dentro da sua casa? Procure saber na sua casa se existe alguma coisa que infelizmente tem cooperado para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo estar longe do Senhor. O que você tem na sua casa que pode infelizmente ter colocado o que não deve na mente dos filhos? O que você tem na sua casa que infelizmente deve ter tido afastado a sua esposa e o seu esposo? Olhe para a sua casa, veja o que tem lá dentro, visite os cômodos, olhe por tudo. E ela faz outro convite, examinai o quê? As Escrituras, queridos, nós amamos a palavra do Senhor, amém? Nós confiamos na Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada do Senhor para todos nós. Leia a Bíblia, querido pai, querida mãe. As respostas que a vida, que o mundo não conseguem te dar, na presença do Senhor, lendo a palavra, nós alcançamos. Mas ela diz mais aqui aos pais. Queridos pais, examinem o próprio coração e os costumes. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, queridos. Querido pai, paizão, como que você trata a sua esposa? Minha querida irmã, pérola do Senhor, como que você recepciona o teu marido? Sabe que a nossa casa deveria ser mais ou menos assim. Nós deveríamos estar tristes por termos que sair de casa. E deveríamos contar os minutos para chegar a hora de voltarmos para a nossa casa. Não importa quão o mundo está ruim e bravo lá fora, se dentro de casa nós estamos aconchegados no ninho de amor da família. Mas o contrário é tão triste. Às vezes, o melhor lugar para estarmos é um passo para fora da porta da nossa casa. E a senhora Ellen White diz assim, queridos pais, olhem para os costumes de vocês. Como vocês se tratam aos outros. Como vocês lidam com as pessoas fora de casa. Como vocês tratam com os filhos. E as nossas crianças estão a todo tempo nos ouvindo pelos olhos. E nós estamos gravando na memória dos nossos filhos informações que um dia lá na frente, quando eles estarão na nossa posição, eles usarão por exemplo ou por contraste. Sabe, eu gostaria de trazer nesta manhã aqui para você um outro texto da senhora Ellen White. Ela diz assim, ó, a obra de ganhar os filhos para Cristo. Muitos pais confiam ao pastor, ao professor da escola sabatina. Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Querido irmão, olha aqui para o seu pastor. Talvez na vida aí fora, as pessoas nos olhem, é só um pastor, só um construtor, só alguém que limpa a casa, só alguém que trabalha com mecânica, só uma enfermeira, só um professor. Querido Deus, querido irmãos, sabe como que Deus olha para você, pai e mãe? Deus olha você com importância. Deus fala assim, olha, você para mim é responsável pela maior atividade que eu já deleguei depois de Jesus a um ser humano. Deus nos olha com estima porque sabe que a mão que balança o berço é a mão que move o mundo.
que pelas mãos suas, papai e mamãe, o mundo pode ser e pode vir a receber filhos que vão marcar uma geração e uma sociedade? Mas ela diz o seguinte: essa é uma tarefa que requer o quê? Paciência, esforço até os 18 anos, é isso? Até os 21? Até quando casa? Para toda a vida. Diligente e perseverante. Quantas aqui são mães? Levante a mão, por favor. Uau! Mamãe, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você. Querida mãe, acredite, você foi comissionada por Deus de uma forma que o seu filhinho, a sua filhinha, não vai receber o que você pode dar para ele ou para ela. Escute o que eu vou ler para você. Esse texto chegou para mim essa semana, é de um pastor da nossa igreja chamado Moisés Nigri. Ele já morou aqui na área há muitos anos atrás. Diz assim, ele está falando sobre o fundador desta igreja, da igreja metodista, John Wesley. Para termos ideia de quem foi John Wesley, são importantes os dados a seguir sobre seu trabalho de fé para Jesus e a humanidade. Poucos pregadores do evangelho viajaram, pregaram, escreveram, escute só, e foram tão perseguidos como Wesley. Certa vez ele disse: considero o mundo todo a minha própria igreja. Aos 83 anos de idade, ele se queixava de que não podia escrever mais de 15 horas por dia sem suas vistas se cansarem. Aos 86, ele se sentia envergonhado de não poder pregar mais que 2 vezes por dia. Em seu diário, escreveu que não estava gostando nada de ter que ficar na cama até 5:30 da manhã. Ele sofreu pedradas e espancamentos, sem perder a atitude cristã. Queridos, ele sofreu pedradas, espancamentos, sem perder a atitude cristã. E a minha pergunta é: você acha que a história que você tem com alguém da igreja que te fez mal, a história com algum pastor que te fez mal, é suficientemente para você não estar na nossa igreja? Ou para amanhã ou depois você sair da nossa igreja? Eu estou lendo de alguém que sofreu pedradas e espancamentos, e ainda assim não perdeu a atitude cristã. Veja mais. Wesley, ele foi responsável por viajar mais de 400 mil quilômetros, a maior parte a cavalo, ou uma média de 32 quilômetros por dia durante 40 anos. Pregou 40 mil sermões e escreveu 400 livros. Conhecia 10 línguas diferentes. Em 50 anos, foram poucos os dias em que não pregou pelo menos um sermão sempre às 5 horas da manhã. Pregava regularmente 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes ou 4. Por 60 anos levantou-se às 4 da manhã. Poucas vezes sentiu qualquer dor, preocupação ou ansiedade. Agora vem a pergunta: como Wesley conseguiu realizar tanto? Quem o motivou a viver assim e andar com Deus todo o tempo? E a resposta acerta no alvo. Sem dúvida, a sua mãe Susana. A sua mãe Susana. Mamãe, Deus quer colocar você a fim de construir a mais linda história na vida do seu filho, da sua filha. Veja quem foi Susana. Ela falava grego e latim. Era uma mulher possuidora de um caráter extraordinário e muito boa cristã. Exerceu tremenda influência em Wesley, bem como sobre os outros 8 filhos. Mas foram John e Charles os que mais se dedicaram à obra de Deus, especialmente na Grã-Bretanha e Estados Unidos.
John foi fundador da igreja metodista, da qual vários saíram para fundar a igreja adventista do sétimo dia. Ellen White foi uma dessas pessoas. Minhas obras, dizia Wesley, não me levam à santidade, mas são o fruto dela. Persistente e possuidor de uma grande calma, era bondoso, firme e amava os pecadores. Que a fé e humildade, incansável zelo e o espírito de abnegado de John Wesley possam influenciar a nós e a nossa igreja hoje em dia. Queridos, querida mamãe, que Deus te abençoe. Mas talvez tenha alguém aqui que, refletindo sobre a sua paternidade e a sua maternidade, chora por dentro. Alguns choram também por fora, mas há esperança para você também. A senhora Ellen White diz assim: todavia, os que incorreram em tal desleixo, não desesperem. A mulher que perdeu a dracma procurou até achá-la. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Ou seja, se você acha que você errou e tem alguma responsabilidade sobre o teu filho estar hoje longe dos caminhos do Senhor, não se desespere. Faça como a mulher, continue trabalhando em prol dos seus filhos. Queridos, quando um pai e uma mãe ora, eles entram na sala de audiência do Todo-Poderoso, têm um encontro com Deus, que antes de ser o Deus da sua vida, é o pai do seu filho e da sua filha, e sabe onde eles estão e como melhor trazê-los para os caminhos do Senhor. Não desanime, se necessário for, coloque os seus joelhos em carne viva em oração, mas até que os seus filhos não voltem para os caminhos do Senhor, não desista deles, porque Deus não os deixará para trás na sua breve vinda. Finalmente, irmãos e amigos da igreja, o que a senhora White fala nesse texto? Por interesse fiel pelo círculo do lar, nós nos tornamos aptos para trabalhar pelos membros da família de Deus como os quais. Ou seja, é por justamente cuidarmos da nossa casa que nós ganhamos propriedade para cuidar daqueles que estão fora da nossa casa. Na história da dracma perdida, existe aqui uma clara aplicação. Todos nós aqui somos corresponsáveis uns pelos outros. Ela diz na parte engrifado: devemos manifestar pelos irmãos e irmãs em Cristo o mesmo interesse que demonstramos em família. Ou seja, a maneira como eu cuido da minha família, como eu amo os meus, deve refletir na maneira como eu trato os meus irmãos aqui de igreja. Queridos, às vezes algumas histórias estão aí para nos ajudar a entender alguns princípios. Deixa eu te contar uma história que aconteceu com um amigo meu pastor, no lugar onde ele pastoreia. Um dia ele recebeu o telefonema de um casal pedindo batismo. E o pastor falou assim: eu não os conheço e eu preciso de falar com vocês pessoalmente para acertar o batismo. E marcou encontro com o casal e o pastor, quando os viu, percebeu que tinha assim, quem sabe visto eles uma vez. No Brasil, você sabe, existem distritos com 15, 20, 25 igrejas. E às vezes o pastor passa uma vez por mês, por semestre, por ano em alguma das igrejas. E esse era o caso. Um casal, mexendo no controle da televisão, passou pela TV Novo Tempo. Por alguma razão, que o Espírito Santo obviamente sabe, pararam por ali e começaram a assistir programas da TV Novo Tempo. E lá na TV Novo Tempo, o apelo é o seguinte: procure a igreja adventista mais próxima da sua casa. E depois de alguns meses, a mulher falou: eu quero procurar uma igreja. E o marido falou assim: eu não. Porque a gente vai na igreja desses crentes e chega lá, e chega na recepção e quer nome, telefone, todo mundo abraça, beija e pergunta de onde é, manda ficar em pé e apresenta lá na frente pelo nome. Eu não quero esse tipo de coisa. Eu não vou. E a mulher decidiu ir. E foi. E quando chegou em casa, ela falou assim: meu amor, tenho algo para te contar. Achei a igreja para nós. Você acredita que eu entrei e saí, ninguém falou comigo? Pode ficar tranquilo, lá na recepção ninguém cumprimenta, lá na escola sabatina ninguém te menciona pelo nome, no culto ninguém fala sobre os amigos que estão visitando, a gente sai e não consegue falar com ninguém, ninguém nos procura. Ele falou: não, isso é conversa. Você está falando isso para eu ir? Ela falou: não, é verdade, vamos. E realmente, eles foram e sábado após sábado, entrava e saía, ninguém os percebia. Queridos, eles tinham se tornado dizimistas na igreja.
e ninguém daquela comunidade olhou para eles. Primeiro contato foi que eles conseguiram o telefone do pastor para pedir o batismo, e o pastor ficou surpreendido com a história, ao saber que o milagre do Espírito Santo, não o trabalho da igreja, havia conduzido essa gente para os caminhos do Senhor. E essa história eu estou contando, não é por exemplo, é por contraste. Aqui na nossa igreja nós temos, graças a Deus, uma recepção, uma recepcionista. Semana passada eu estive com a irmã Milza lá e nós recebemos todo mundo, e eu percebo que as pessoas que chegam ali são cumprimentadas. Aqui no momento do nosso culto, de forma geral, para não expor ninguém ou esquecer de alguém, nós mencionamos os amigos que estão conosco, presencialmente e virtualmente. Mas eu preciso nesta manhã fazer um trato com a minha igreja, com vocês, meus irmãos. Não basta a informalidade e a imprecisão de uma recepção e de um pastor aqui na frente. Eu queria fazer um trato com todos vocês que são membros, amigos desta comunidade. Ninguém pode sair daqui sem ser abordado. Se existe alguém sentado perto de você e você percebe que é um rosto familiar, mas que não congrega aqui, ou é um rosto não familiar que não congrega aqui, por favor, aborde essa pessoa, nem que seja para dar um feliz sábado, Deus te abençoe. Mas nós não podemos deixar que pessoas entrem e saiam sem ser notadas pessoalmente, de forma natural, orgânica, por nós que estamos aqui. Esta é uma comunidade de fé e amor. Todos são bem-vindos e são convidados a viverem a vida de comunidade de fé e amor que nós temos no nosso meio. Queridos irmãos, o trabalho da recepção está feito, o pastor faz questão de mencionar, mas por favor, se você é da nossa igreja, você assume comigo o compromisso de deixarmos que todas as pessoas que passarem por aqui recebam o seu cumprimento, o seu abraço, a sua saudação. Nós não queremos perder ninguém. Nós temos orado para que Deus mande pessoas não adventistas e adventistas, mas se elas virem e saírem, o que será de nós? Por isso eu peço também um favor aos queridos irmãos, que por favor a gente ligue uns para os outros. Se alguém não vir nessa igreja no sábado, procure saber o porquê. Peço que nós oremos uns pelos outros e uns com os outros. Peço que você convide, abra a porta da sua casa para receber no almoço de sábado alguma família da nossa igreja. Que nós juntos no sábado à noite ou na sexta-feira, façamos o pôr do sol, entremos ou saiamos do sábado juntos como família. Nós precisamos de cuidar uns dos outros regularmente. E a senhora White diz, sabe por que ela diz isso? Porque nós vamos para o mesmo céu. E finalmente, queridos, a comunidade ao redor da igreja. Ela diz assim, onde quer que estejamos, a dracma perdida espera por nossa procura. Vamos procurá-la? Dia após dia, sim, nos encontramos com pessoas que não tomam interesse nas coisas religiosas. Falamos com as mesmas e as visitamos. Manifestamos interesse pelo seu bem-estar espiritual. Expomos-lhes a Cristo como um Salvador que perdoa os pecados. Falamos-lhes do amor de Cristo que nos inflamou o coração. Se não, como as enfrentaremos perdidas, eternamente perdidas, quando juntos estivermos perante o trono de Deus? Queridos, isso é palavra do Senhor. Não é um cliente, não é um patrão, não é um funcionário, não é um atendente de caixa, não é um professor, não é um vizinho. São candidatos ao reino dos céus. São pessoas que na volta de Cristo Jesus nós teremos que dar conta. As pessoas que cruzam o nosso caminho, elas simplesmente cruzaram para que de alguma forma resplandecesse através do nosso silêncio ou das nossas palavras a Cristo Jesus. Nós não podemos ser apenas um grupo social fechado em si mesmo, mas devemos ser portadores de luz. E aqui eu sei que existem pessoas que entram no recanto mais íntimo de um indivíduo. São irmãos e irmãs que entram na casa, que ouvem conversas, que veem as coisas pela mesa, que sabem onde estão cada uma das coisas no lugar. Existem pessoas aqui que têm chave da casa uma das outras. Queridos, você foi comissionado em alta confiança para entrar no lugar mais privado de alguém.
Por que não aproveitar dessa chance de um lugar onde o pastor não vai, onde a igreja não chega, onde a Novo Tempo não tem, e você ali se fazer um instrumento de Deus? Não deixe essa oportunidade passar. Um dia você vai ter de explicar para o Senhor o que você fez ou deixou de fazer. Alguém conhece esse indivíduo aqui? Silvio Delmar Hollenbach. Ele nasceu em Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada quando ele servia ao Exército Brasileiro como sargento. Recebeu uma promoção para sair de Porto Alegre e ir para Brasília. E foi juntamente com ele a sua esposa, Eni Terezinha, e mais os seus 4 filhinhos. O mais velho, Silvio Júnior, o segundo, Paulo Henrique, a terceira, Débora, e a quarta, Bárbara. E eles foram transferidos para Brasília. Na década de 70, um bom lugar para uma família participar de um bom passeio nos domingos eram os parques zoológicos. E eles foram para o zoológico no domingo de manhã. Imagina, o pai, a mãe, as 4 crianças. As crianças na época, o menorzinho 1 aninho, o maior 7 anos. E eles estão passeando no zoológico, curtindo aquele dia no zoológico. Terminado o passeio, vão em direção ao carro. Metros antes de chegar ao carro, o Silvio que já tinha resgatado uma pessoa na sua cidade que estava morrendo por afogamento. O Silvio que já tinha ajudado uma outra pessoa a se livrar da morte, que já havia dito para a família: se cuidem, pode ser que em algum momento eu morra tentando ajudar alguém. O Silvio ouviu os gritos de uma criança e ele se virou e percebeu que no lago onde vivia tinha as ariranhas, tinha uma criança lá dentro. Silvio deixou a esposa, deixou as crianças e foi para lá e pulou a cerca e pulou dentro do lago. E o Silvio começou ali uma luta para tirar a criança das ariranhas e colocá-la para fora. E ele conseguiu. Era um menino de 13 anos que tinha caído ali. E ele salvou o garoto. E ele recebeu mais de 100 mordidas e abocanhadas das ariranhas. Conseguiu, sem a ajuda de ninguém, se desvencilhar delas. Se jogou para fora. Foi levado para o hospital da Força Militar. E aqui está, queridos, a foto do menino, 13 anos. A foto do Silvio, isso foi no dia 27 de agosto de 77. E, infelizmente, 3 dias depois, ele veio a falecer. O nome do sargento Silvio está em escolas e nomes de ruas, em São Paulo, Porto Alegre, Bertioga, Blumenau, Cascavel, Brasília. Acontece que o nome do Silvio recebeu uma grande homenagem, foi colocado no zoológico de Brasília. 20 anos depois dessa história, o zoológico decidiu colocar um busto do Silvio, além do seu nome, naquele zoológico. E chamaram muita gente para participar daquela cerimônia, inclusive a família do Silvio. E também o menino, que havia sido salvo. E eu não vou colocar o nome dele aqui, depois você pode procurar. E para surpresa, no dia, de todos os convidados, quem não foi? O menino, que agora já era um homem. E o jornal 0 Hora de Porto Alegre entrou em contato com ele para saber o porquê ele não havia ido. E sabe qual foi a resposta? Eu não tive tempo. Eu não tive tempo. E isso escancarou um outro cenário. Foi-se descobrir que nunca o menino ou os familiares sequer entraram em contato com a família do Silvio Delmar. Nunca um telefonema, nunca uma visita, nunca um bilhete, nunca uma carta. Simplesmente nunca falaram nada com a família do Silvio. Você quer saber o que aconteceu com a família do Silvio? O seu filho, o Silvio Júnior, se tornou médico pediatra. E hoje o Silvio Júnior atende no hospital do Exército em Brasília, onde seu pai morreu. O seu segundo irmão se tornou um analista de sistema. A sua filha se tornou uma advogada.
E a última filhinha, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E sabe o que se tornou o rapaz, a criança? Em 2016, ele foi preso 2 vezes pela Polícia Federal por desvio de 6 bilhões e 90 bilhões dos fundos de aposentadoria dos funcionários do Correio e da Petrobras. E então perguntaram para o filho mais velho do Silvio, que é médico, escuta, e se o seu pai soubesse que esse menino se tornaria o que se tornou? E se o seu pai soubesse que ele nunca faria nada por vocês? E ele respondeu assim ao repórter: não importa quem seria. Ele viu uma criança precisando de ajuda e se esforçou para ajudá-la. Não importa quem seria. E a história, querido, que nós lemos nesta manhã da dracma perdida, mostra que não importa quem é, a mulher diligentemente vai buscar. Sabe por que vai buscar? Porque assim como a moeda leva a figura do rei, a figura do imperador, nós levamos a imagem e semelhança de Deus na nossa vida. E por levarmos a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, não importa quem sejamos, o Senhor vai diligentemente nos buscar. E aqueles, queridos, aqueles que se sentem perdidos, não perderam seu valor aos olhos dos céus. Tanto é que a senhora Ellen White diz assim: para a nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo. A Bíblia nos assegura por essa história que não importa quão profundo estejamos nós na nossa perdição, o quão inconscientes estejamos nós de estarmos perdidos, Deus, através do Espírito Santo, vai nos encontrar, vai nos achar e trazer para casa. Graças, porque Ele procura os pecadores. O Silvio ouviu o grito e correu na direção para salvar, chegou a morrer por salvar. Jesus Cristo ouviu que esse mundo estava em clamor, e Ele veio à procura dos pecadores, e a todos quantos pecaram, Jesus os busca e os recebe. E nesta manhã, eu gostaria de terminar fazendo uma oração por você e com você. Existe alguém dentro da nossa casa que está perdido? A nossa esposa, nosso esposo, os nossos filhinhos, alguns desses estão perdidos debaixo do nosso nariz. Existe aqui um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa que percebe que os olhos não deixam se enganar, que a pessoa está perdida, mas ela não tem consciência, e você fala, explica e diz e mostra, e não cai a ficha. Existe alguém que tomou uma decisão na vida, e se colocou para longe de Deus, mas não para longe da sua casa, do seu alcance, que precisa de uma oração? Queridos, eu acredito no Deus que não se intimida diante de nenhum coração. Nenhum coração para Deus é difícil. Nenhuma vida está longe. Nenhum ser humano perdeu o seu valor de modo que Deus possa dispensá-lo. Ao contrário, quanto mais longe vamos, mais perdido estamos. É bem aí que Deus fita os seus olhos e o seu amor. Se o amor de Deus varia, é sempre na direção, não de quem merece mais, mas de quem precisa mais. E nesta manhã eu queria perguntar: existe na sua vida alguém que precisa ser encontrado e resgatado pelo Senhor? Quero convidar você juntamente comigo a dobrar os seus joelhos, nós orarmos ao Senhor e fazermos desse momento uma reconsagração pessoal e ao mesmo tempo a entrega de alguém que a gente sabe que precisa ser encontrado por aquele que não deixa ninguém para trás. Se ajoelhe e vamos orar, queridos.
Graças, porque o Senhor busca os pecadores, Deus. Nós não vamos até o Senhor porque nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque o Senhor nos buscou. É sermos encontrados pelo Senhor que causa arrependimento na nossa vida. Santo e bom Deus que estás nos céus, na semana passada, nós vimos que o Senhor recebe, abençoa, afirma a vida de todos aqueles que são pecadores. Nesta semana, nós olhamos a história da boa mulher que diligentemente acende a luz, varre, organiza a sua casa de modo a encontrar aquela dracma. E quando ela encontra, ela celebra. Ela diz da sua alegria por ter encontrado aquilo que lhe pertencia. Querido Deus, a vida passa como um raio, como um relâmpago no céu. A gente nem viu a luz e ele já se apagou. E às vezes, é na rotina da vida que nós perdemos alguns dentro de casa. É na rotina da vida que esfria a fé do esposo, da esposa. É na rotina da vida, de modo quase que imperceptível, que os filhos vão se distanciando, tomando decisões, rumando por outros caminhos, e quando os nossos olhos se dão conta, no meio da escuridão, nós perdemos algo precioso. Querido Deus, a esse esposo que está orando por essa esposa, a essa esposa que está clamando pelo esposo, aos pais pelos filhos, os filhos pelos pais, a esses que estão inconscientes da sua condição, desses que estão na escuridão, mas não têm consciência, desses que nós amamos e não queremos viver longe deles. Deus, por favor, em nome de Jesus, busque-os, encontre-os, toque em profundidade no coração deles. Mas nos dê também, Pai, autoridade, determinação, esforço, para empregarmos tudo que temos para trazer de volta esses que nós amamos. Abrir os olhos, tocar o coração, consolá-los, animá-los, engajá-los com a vida do Senhor e da igreja. Não queremos ninguém para trás. Por favor, abençoe essa multidão de súplicas que se atende aos céus através dessas orações. E te damos graças, porque o Senhor busca os pecadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Nós vamos cantar o nosso último hino. Logo mais estarei saindo por aqui, esperando você à saída. Os diáconos orientarão a saída ordenada pelos bancos. Que Deus abençoe, um feliz sábado. Hoje nos encontramos às 5 horas no CBC. 249, como agradecer.
pode se sentar, a saída será ordenada pelos diáconos. Os juvenis